Estimado jornalista da Rádio Nacional de Angola, em primeiro lugar queremos agradecer a amabilidade que teve em deslocar-se aqui à sede da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, na qual somos concedidos uma oportunidade em fazermos uma abordagem no concernente a uma nova situação que a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, vulgo socorrista, vem vivendo. Desde o mês de julho que esta Igreja está engajada num processo muito mais ativo de reconciliação dos seus fiéis e da sua reunificação. Processo este que está sendo encabeçado por uma comissão espiritual proveniente do norte de Angola e encabeçada pessoalmente na pessoa do nosso irmão Afonso Nunes, que está revestido do espírito de nosso venerável dirigente da Santidade, Sr. Simão Gonçalves Estou. Isto pode parecer um facto inédito, mas é a verdade e a realidade que os socorristas vivem e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo vive, porquanto é uma igreja orientada ou de caráter espiritual. Portanto, para o desenvolvimento da atividade já desenvolvida, nós pensamos que não podemos adiantar qualquer questão, uma vez que a própria figura está entre nós e será um momento oportuno para o seu jornalista poder expor as questões que julgar conveniente com relação a esta situação. Mas gostaria de dizer que no quadro dessa reconciliação, que nós podemos testemunhar, portanto, uma boa parte dos fiéis ou das direções desavindas aderiram ao processo, salvo aquelas que, uma pelo menos, continua a manter a sua posição, mas que queremos que no poder do Espírito Santo tudo venha a ser possível. Portanto, penso que não tenho muito para poder informar. Acabou de falar aqui o meu nome, portanto, Luz Antônio Mutango, que é o representante universal no quadro da nova vida que a Igreja vai estar atravessando neste momento. Portanto, muito obrigado. Veremos dispor à sua disposição quando julgar como necessário. Ok? Thank you. Pois, eu gostava de saber, então, do Sr. Afonso, portanto, segundo ouvi do Sr. representante universal, o senhor está revestido do espírito do líder dessa igreja. Portanto, quais são os seus projetos, né? Digamos que de 84 a esta parte, a igreja, em vez de se unir com o desaparecimento físico do seu líder, a igreja, portanto, tende mais para a desunião do que para a união. Agora que o senhor, jovem que é, revestido com o espírito do líder espiritual, quais são as suas linhas de força para que proximamente e o mais rapidamente possível a igreja possa se unir? Esse é a outra onde ele me Tiago. Portanto, estou agradecido pela sua pergunta. E esta pergunta, de facto, é a mais importante de todas as outras. Kabana yindu kaga una yuwa mi ko kuma kadeya di bundu to kan zingulu ki jamu kuma kadeya isavo kabana jamu din kaga ko kintinu ke zulu que tambulu ango mo dimbuka. Portanto, não há outro pensamento, não há qualquer outra linha de força, porque esta igreja pela qual eu sofri durante 34 anos, não há um reino dos céus do reino de Deus que é recebido, portanto, em separação, mas sim em união e irmãos, portanto, reconciliados. E como é aqui em Nanga, o telematu como nós vamos que sama no ngonda samuadi aí muno que é muito nem para conversar aí a onça nós vamos vamos de mundo o Cristo que vamos lá e para fazer cara. Por isso é que desde o dia 16 de julho passado, eu levantei-me precisamente procurando e no sentido de localizar todos os membros da igreja, todas as direções, portanto, desavindas, no sentido de lhes portanto, transmitir-lhes a notícia
notícia, a informação de que o Cristo não deve ser repartido, mas o Cristo é um só, portanto, todos devem estar unidos. Kangane tu como buka ya onso ni mana fam buka kana kumi nana kana kumi zole kana mundial ya onso no ngere muna furi yo sisi furi konde ko kasi mundial ka zole kutambula kumi zole kutambula kasi ke ko yini dia. Portanto, eu enderecei, portanto, convites a todas as direções desavindas. 18, 16, 12 velhos, gabinete de Cristo. Portanto, eu enderecei convites a todos esses lugares. Apenas o Mundial é que não me quis receber. Mas as outras todas as direções receberam, só que os 12 velhos, depois de me terem aceito, de me terem recebido, mais tarde disseram que já não queriam mais. Então disseram que só me podiam atender no dia 14 do mês de outubro deste ano. Mas eu disse-lhes que eu vim reedificar o tabernáculo de David, que está tombado, que está caído durante 16 anos. Portanto, no livro sagrado, a Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo 15, o verso 14 até 19. Este é o trabalho que vim realizar. Quando eu terminar este trabalho, então eu vou regressar. Portanto, quer dizer, quando eu cheguei, desde que cheguei, o trabalho que eu já realizei, eu vou lhe apresentar quando chegar o seu devido tempo. Portanto, em relação à sua primeira pergunta, esta é a devida resposta. E qual o trabalho que o senhor tem desenvolvido no norte de Angola? O trabalho espiritual, né? Isso é o que eu Portanto, desde 1985, este corpo onde estou revestido, portanto, este irmão onde estou revestido, é um corpo VAT. Isto é, corpo VAT é um corpo onde o Espírito de Deus penetra e profetiza, portanto, faz profecias. É o que quer dizer corpo VAT. Portanto, o nosso irmão, Afonso Nunes, ele é VAT desde 1985. Tuga mvua mnangonda yina iya mungizi di mvua no yayi ni mwene ko fulule na bunde mna sara sara gami na dole kubingi di bunde. Mas desde no mês de abril deste ano, eu achei que este corpo é um corpo onde eu posso me repousar no sentido de poder fazer ou realizar todo o trabalho da igreja que eu pretendo. Já que está nessa ranga, sabe o milagre do Zambi, azaio go, Zambi tu como na tama que viu o vang mundo capunda, o vang eu ando, aí a dona go vai Zambi go capo vangaiao. Portanto, é assim que eu estou neste corpo no sentido de profetizar e chamar todas as pessoas no sentido de lhes informar de que Deus fala. Deus, portanto, fala com as pessoas e as pessoas o entendem e ele transmite a sua vontade. Portanto, Deus fala com os homens. Mas embora não estando fisicamente, portanto, eu não estou fisicamente, mas espiritualmente, eu estou presente aqui, espiritualmente. Colossenses, portanto, Bíblia Sagrada, livro de Colossenses, portanto, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o capítulo 2, o verso 3. Nós não podemos realizar qualquer trabalho sem poder ser testemunhado na Bíblia. Que aqui sabe que a misalanga que zai saatu anzambi aya bango ya wanzambi ugogo yo mungu nzambi uvanga watalaniera ya nzambi ono go imose yo ona zinga go yo muono. Por isso é que este é o meu trabalho que eu tenho realizado, no sentido de falar com as pessoas e anunciar de que Deus fala vis-a-vis com as pessoas. O mesmo Deus que falou com Moisés no passado é o mesmo Deus que continua falando hoje com o homem. Portanto, esta é a resposta desta sua pergunta. É de fato complicado para mim, né? Porque eu tenho estado a acompanhar o tocoísmo há 3 anos e eu tive a sorte de cobrir um evento muito especial que foi na Cidadela, creio que há 3 anos, da reunificação que inseriu, creio que, 2 direções, né? Não se pode fazer mais. Então, daqui para frente, não sei que informações é que o senhor teve desse culto, e que passos é que vai dar no futuro para que todas as direções possam se unir numa só, que acredito que é a luta do tocoísmo. Isso é bom. Mamazami,
nanga kuma kana imose muna vai sana sai muna ngipituka kumosi ikumasi wale wabaidi mnapunda dibundo aka wili aziwili matu aka kakidima matu mal. Quero dizer que o trabalho de Deus não se realiza num só dia, nem numa só vez. Portanto, obedece às suas etapas. Mesmo no passado, Moisés, portanto, quando tirou os filhos de Israel do Egito, portanto, não foi uma mera brincadeira, mas foi um trabalho bastante sério e que durou o seu devido tempo. O mensageiro Shual, quando veio, com a mensagem de reunificar e reconciliar a igreja, de facto, alguns ouviram, mas outros fecharam seus ouvidos, portanto, não lhe deram ouvidos e nem sequer abraçaram a mensagem que ele trouxe. Portanto, mas como o trabalho de Deus é falar e falar e voltar a falar para que as pessoas possam entender, por isso é que eu vim eu próprio, espiritualmente, no sentido de poder chamar o meu povo para que de facto me possam ouvir. Mas o Shual, quando ele veio, eu próprio que enviei que ele viesse junto da minha igreja, no sentido de restabelecer a reconciliação. Quem é o Shual? O Shual isa ko Shual nganga muda kalanga kuna kapelongo ona uno ko mbona meso kendinga de ai wa kasi mbona viva. Portanto, Shual é um ancião e pastor residente no município da Matala, na comuna de Capelongo, portanto, na província da Huila. Portanto, esse ancião, ele teve uma visão, ele não foi inspirado, mas ele viu, ele teve uma visão, portanto, da sua santidade, o Senhor Simão Gonçalves Estou. Eu tumaina intimo ko wenda samuna di bundu kuna mbu kuna Luanda abunda di bundu kuma boga wako faz coisa Gina. Então eu tivera enviado, portanto, essa pessoa, esse indivíduo, para que viesse para Luanda, portanto, a cidade que fica à beira-mar, no sentido de transmitir à igreja toda, que a igreja pudesse reunificar-se, reconciliar-se. Caso eu tinha meado me balanga zona o balanço o faro. Mas como os corações dos homens são duros da mesma forma como estava endurecido o coração do rei Faraó, portanto, no passado o rei Faraó, só depois de ter visto 10 maravilhas, só sei que ele aceitou libertar o povo do Egito, o povo de Israel, portanto, para entregar a Moisés. Portanto, aquilo que aconteceu no passado não existe qualquer diferença com aquilo que acontece hoje na igreja. Por isso, esta é a resposta, portanto, da sua pergunta. E do seu programa de visita, né, na cidade capital, pensa em encontrar-se com as autoridades, sabe que há uma direção do governo que trata dos assuntos religiosos. Inzila tete zone pe tuelenge tu mogene ya filanga mama di bulu ye pilu zone do amega tele mana daga bobo ko enda dai ko enda na sundi diani ye bodi lende kani kuna bilu ke sungi tu manga sia ya isabo kuna angan tin wasia ya. Portanto, este é o meu primeiro propósito, contactar as autoridades em relação ao Instituto Nacional dos Assuntos Religiosos, que é o INAR. Ontem mesmo tivemos, portanto, eu e os responsáveis a nível da igreja, portanto, responsáveis, representantes da direção da igreja, ontem tivemos o contacto com o senhor diretor do INAR. Mas o meu desejo não é ficar ali, é continuar com os contactos até aqueles, portanto, para os seus superiores. Isto, se necessário for, será mesmo chegar até ao Sr. Presidente da República, que é a última instância deste país. Como diário de bundo de aí, se de torizai kana kunuyaro torizai aqui de bundo de toquista. Agora diário de bundo de quando cara muna kindu yenzonzi, kana se mu kindu yenzonzi e cara. Porque esta igreja é uma igreja deste país, desta terra. E as próprias autoridades sabem disso, sabem perfeitamente que a igreja toquista é a igreja, portanto, genuína, é uma igreja genuína angolana. Por isso, se esta igreja continuar em dissensões, continuar em separações, não reconciliada, quer dizer que mesmo este país, portanto, não poderá ter sucesso. E como futebol na Luialo gazemos o songi, cada mama, casadissa de área de bundo de aí, de na de lomba sabe que dizia, e aí, zona que lomba, uma afunda kama foi uma exama no kuna kisasa, una kukala no kutaga no lado no lomba no sambu, tugal medre gaspar e muno que bebe, baba que ele munani. Portanto, quer dizer que o governo deve saber que esta igreja é a igreja de facto angolana.
E importa que o governo seja informado e ele próprio que se preocupe e que possa sentenciar, portanto, dar uma sentença justa em relação a esta igreja, porque o próprio governo, as próprias autoridades deste país conhecem bem esta igreja. E digo mais, portanto, no ano de 1946, na conferência que foi realizada em Kinshasa, eu e o reverendo Gaspar de Almeida, portanto, nós é que estivemos presentes naquela altura fisicamente, portanto, a igreja foi pedida que viesse, portanto, em África, no sentido de dar liberdade aos africanos. E ele falou, mas sabe, e aí não me disse, se África tem muga, e cada um no bubu, mundo que digo como anda pela Luísa, a bom ano de Luísa, a África tem muga, o Zego, cana se África tem de cuia, portanto, em 1946, o reverendo Gaspar de Almeida, ele tivera feito ou dirigido a oração pedindo precisamente que o homem africano saísse da escuridão, isto é, quer dizer, que fosse um homem civilizado, um homem que conhecesse a luz. Mas eu pedi a oração, ou fiz a oração pedindo a descida do Espírito Santo, porque sem a presença do Espírito Santo em África, o homem africano de modo algum se podia, portanto, libertar do obscurantismo, nem tão pouco poder governar o seu próprio continente. Mas importa que venha primeiro o Espírito Santo de Deus, com a vinda do Espírito Santo de Deus, então o africano poderá libertar-se do seu opressor e ele próprio governar o seu próprio país. Isso é o reverendo Gaspar del Medio, una moyo, una vimba, o telema, monico vai um anda cassiano, baquinano, baciano. Portanto, neste preciso momento, portanto, se não toco, estou em espírito. Mas o reverendo Gaspar de Almeida ainda está em vida, aqui nesta cidade de Luanda. Portanto, ele ainda está em vida, que quer dizer que é testemunha de tudo isso que estou dizendo. Portanto, é testemunha nessas orações, portanto, que eu me referi, que foram feitas em 1946. Como ele pode dizer, o povo que sai seu povo, vou dizer, o mundo de seguir, se dizer, o som, o música aí, ali ele lomba, que ele vou mulher aí. Sim, por isso é que deve haver esperança de que, se esta igreja, se o governo deste país der uma sentença justa em relação a esta igreja, e esta igreja estar de facto unida e reconciliada, também é capaz de fazer uma oração a Deus pedindo que haja paz neste país. Como agadi, abo mundo sinanga uno sini de bundo de ali, mas sini de bundo de na, nem tua tanga aqui, é lindo. Portanto, quer dizer, entenda bem esta parte. A sentença que se quer dizer da parte do governo é a seguinte, porque o governo, se hoje reconhece uma igreja com o mesmo título, amanhã reconhece uma outra igreja com o mesmo título, quer dizer que o governo está a contribuir que haja confusão na igreja. Portanto, uma única igreja não pode ser reconhecida 2 ou 3 vezes por dirigentes diferentes. Cada partido, se cada quando me como músico, ainda sai dessa partido, já uma como aí músico, eu ele como aí músico, anzei, mas já eu ele como aí músico, anzei, fico. Portanto, nem tão pouco o governo é capaz de reconhecer 2 ou 3 partidos com o mesmo nome e com direções diferentes. Isso é proibido e não acontece. Portanto, é essa sentença justa que o governo deve fazer em relação à igreja, quer dizer que não reconhecer várias direções com o mesmo título e o mesmo profeta. Caso indo que eu pedi cara da voando sabe igual a essa de mundo de moço de cara do banco de pedi cara de moço. Mas o governo deve ter essa preocupação no sentido de congregar todas essas partes, todas essas pessoas, portanto os membros das direções da igreja, no sentido de se informar que a partir de hoje a igreja deve ser uma única só, uma única direção e um único reconhecimento. E a partir de hoje ficam a saber que eu não vou reconhecer mais 2 nem 3 igrejas com a mesma designação. Portanto, estamos agradecidos. Esta é a resposta da sua pergunta. Eu também estou muito agradecido e peço aos senhores, sobretudo a sua reverendíssima, para que ore também para o nosso trabalho e que essa entrevista tenha o maior sucesso possível. Eu tenho outras perguntas curiosas, mas, enfim, estou constrangido, né? E não é fácil. Eu talvez quisesse conhecer um pouco mais do senhor, já no espírito carnal, não no espírito religioso, né? Na figura de Simão Gonçalves Toco, mas a sua pessoa. Vejo que é um jovem, estão aqui muitos mais velhos, não sei até que ponto é que esses mais velhos estão a lhe ouvir, acreditam em si, se daqui para frente já não vão acontecer mais incidências. Sei lá, eu estou constrangido, não consigo me pôr à vontade, mas eu creio que deve estar a me entender.
Estou a entender perfeitamente a sua ideia, o seu pensamento e aquilo que está procurando. Portanto, este corpo onde estou falando é homem, é pessoa como se fosse você. Ele vive, portanto, normalmente como vocês vivem. Este trabalho de reedificar a igreja, de reconciliar a igreja, quando terminar, quer dizer que esta situação, portanto, de ser revestido, vai parar um pouco. Então ele ficará como um VAT normal, porque já demos a explicação do VAT, ele ficará como um VAT normal e continuará a profetizar normalmente como tem sido desde 1985 até aqui. E ele vai continuar a desenvolver as suas atividades normalmente como um ser humano, como qualquer outro homem, porque ele até é profissional, é enfermeiro, portanto, ele, a pessoa, é enfermeiro. Portanto, quer dizer, não haja nada que lhe possa complicar em relação à pessoa. Agora, em relação a essas pessoas mais velhas que estão à volta, essas pessoas eu é que as congreguei. E agora, na nova direção, portanto, já constituí, cada um eu o pus no seu devido lugar. Bom, eles aceitam, eles me acreditam, porque eles sabem alguma coisa. Quer dizer que onde há milhares e centenas de milhares de pessoas e darem ouvidos à minha palavra, eles sabem alguma coisa. Porque esta igreja, quando iniciou, portanto, este vosso irmão, o corpo onde estou a falar, ainda nem sequer tinha nascido. Por isso, por isso é que devo de facto saber verdadeiramente este que está falando quem é. Portanto, se houver alguém que tropeça, quer dizer, que desobedece a minha voz, bom, é bom que isso aconteça, porque mesmo no passado, na Ásia, também houve tropeços contra o próprio Cristo. Mas ai daquele a quem se vai completar, portanto, esta escritura, de tropeçar contra o Filho do Homem. Eu vim acompanhado de mais 3 pessoas. Levanta. Portanto, essas 3 pessoas que vieram comigo, portanto, que me acompanham, nenhum deles eu coloquei em lugar nenhum para ficar como responsável da igreja aqui, a nível nacional nem a nível internacional. Por quê? Eles vieram no mandato de Deus, que Deus os escolheu para que viessem trabalhar, portanto, e depois realizar o trabalho de Deus e depois regressarem. Mas não para virem aqui, para assumirem qualquer cargo a nível da igreja. Mesmo este corpo onde estou a trabalhar, ele nunca poderá dizer que ele é responsável ou representante da igreja. Mas o povo, portanto, isto é o responsável da igreja, portanto, que ele próprio conhece, que tem estado a fazer o trabalho da igreja, quer dizer, as pessoas que estão vendo o trabalho que está sendo realizado é que darão testemunho de fato de que este nosso irmão está revestido pelo Espírito Santo de Deus e está realizando um bom trabalho. Portanto, é que darão testemunho do seu trabalho. Mas nem tão pouco o próprio corpo dizer que a partir de agora o próprio corpo eu devo ficar neste lugar. Isso não, senhor. É proibido. Portanto, essa é a sua resposta. Eu talvez fizesse uma pergunta agora à direção da igreja. Como é que vocês reagiram face ao ressurgimento do... Não sei como é que eu posso cantar, do senhor Afonso Nunes? Como é que vocês reagiram? Será que alguma coisa, vocês tiveram alguma visão também de que para aceitarem nessas suas explicações já o conheciam? Bom, o que ocorre entre nós não é novidade, porque já dissemos que aqui a nossa igreja é de caráter espiritual.
quer dizer que nós ouvimos a voz de Deus através do homem. Logo, o que temos que realçar aqui é que Deus é mesmo grande e que Deus é Deus, que este facto, esta graça, não ocorreu aqui em Luanda, onde estão os grandes, que vamos chamar os grandes responsáveis da igreja, e nem numa grande cidade. Ocorreu numa simples vila, quer dizer, que mostra sempre aquele perfil de Cristo desde o princípio, e certamente ao nosso querido irmão é uma figura quase desconhecida aqui na cidade capital, ou na cidade sede. Mas como todos estamos preparados e conhecedores da realidade, sabemos o que somos e conhecemos a natureza desse espírito, desta igreja, e que sabemos que o espírito é o guia, é a força, é o poder desta igreja, com certeza que a nossa reação não seria o contrário, é de conhecermos que a voz que fala para nós, pelas suas obras, pela autoridade, é do nosso dirigente. E tão logo as ovelhas, como dizem, conhecem a voz do seu pastor e as obras do seu pastor. A nossa reação foi de satisfação, de alegria, porque, enfim, não esperávamos uma outra coisa. Foi uma reação de alegria, de satisfação para toda a comunidade religiosa, sobretudo aqui na cidade capital. E isto pode-se provar pelo grande trabalho que veio operar, que pela força material, quer dizer, um homem só, simples homem, tem sido para o seu lugar e aceitou. Este nosso irmão que está de pé, escolhi-o, nomeei-o, Yanin Sunzu de Bundo de Angola. Ele é o representante geral a nível nacional. Chama-se Domingos Francisco Barros, esse nosso irmão. Está tudo aqui na documentação que vamos entregar. Pode ser. Visitora de hoje como escolhi depois aqui esse nosso velho. Yanin de hoje também está, Yanin que é Sunzu de Bundo com 12 mais velho. Como é do seu conhecimento, esse nosso velho era o representante geral da igreja nos 12 mais velhos. E é ele o subscritor do documento que o governo havia reconhecido em nome dos 12 mais velhos. Agora ele é nomeado, é o adjunto, o primeiro, portanto, adjunto do representante geral a nível nacional. E recebeu e aceitou o seu lugar. Portanto, o seu nome, o nosso velho Mwanga Pedro. E eu sou aqui muda muito Cristóvão Tavares. Portanto, o nosso irmão Cristóvão Tavares, que também pertencia antes às 16, 18 classes, foi nomeado agora. Portanto, ele foi nomeado como secretário-geral da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo do Mundo a nível da Angola. Isso é o Sunzo de Angola, portanto, este que é o representante geral a nível da Angola e aquele é o secretário-geral a nível da Angola. Isso você está a entender bem? Portanto, são 4 representantes, está o primeiro e os seus 3 adjuntos, e está o secretário-geral e os seus 3 adjuntos a nível nacional. Portanto, aquela nossa mãe, conforme está vendo, aquela senhora, portanto, essa nossa irmã, portanto, veio daquela parte que outrora se chamava de Prenda Palanca. Agora escolhia para desempenhar o cargo de primeira adjunta da representante das senhoras a nível nacional. Isso é o que a Ricamba se dedica aqui em Angola. Caso que a gente tenha tudo de cara aqui na Coquinza, uma caga o menino é o nanga, soba, vai não caga, deu não caga, vai não caga, deu não caga, vai. Portanto, conforme viu mesmo esse que acabei de apresentar, quer dizer que eu fui fazendo, digamos assim, uma miscelânea. Tirando numa direção, metade tira na outra direção, quer dizer, alternando as direções e não colocar uma única direção, portanto, digamos na direção da igreja. Isso é o se anga de bundo de cama de bundo, a lunga e anga que cama de. Portanto, neste preciso momento,
digamos assim, em termos de superestrutura da igreja, está devidamente constituída, está devidamente formada, já não falta qualquer órgão que ainda não tenha sido constituído. Isso é bom. E beneficia para fundo ainda Sicily. Mas também eu deixei que há lugares que estão vagos, que ainda não foram aguardando aqueles que têm a vontade e o desejo de vir. Portanto, assim que vier, se ele trouxer alguma responsabilidade, algum responsável, então poderá ser colocado num daqueles lugares vagos. E Moau, portanto, neste momento, quer na juventude, digamos, dos sexos, o trabalho está devidamente, portanto, concluído. Portanto, para resumir o trabalho que realizei, quer dizer, digamos assim, é o resumo que eu lhe posso fornecer pelo trabalho que realizei. Portanto, eu próprio também é que fiz este novo título da igreja. E como ainda vou eu como um cananhazi ou na sinação que ele me cara de tipo na realidade, me vai ler com isso. Por isso que estou dizendo que a partir de hoje qualquer autoridade que autorizar ou reconhecer mais a igreja toquista, que não esteja de acordo, portanto, com este letreiro, com todos dizer que estão aqui, então este indivíduo vai cometer um crime perante a Cristo. É como a Gadi, Munapoba Zigo, e ele não e aquele aqui de todo o dom. Porque finalmente a mentira e a verdade, o que é que o povo aceita mais? É a verdade. A verdade vem sempre para a superfície, não é isso? A verdade vem sempre para a superfície. Por isso, anakutika ndonga ya wasu nilizai ndinga nzambi akeleka. Yendiona diaga zore kutika bindamu biwantu tutalaka na kuikulanga ke? Akeleka. Por isso, quer dizer que se houver necessidade, eu vou reunir, congregar todos aqueles, portanto, que ouviram ou que querem ouvir a voz de Deus e também congregar aqueles que não querem ouvir a voz de Deus e vermos então onde que está a verdade e onde que está a falsidade. Como a Anazam. Eu vou me porque, portanto, ao senhor jornalista, o que diz eu vou Momunza, a dora Isa Musada na Yanzan. Portanto, importa que saiba que neste mundo vieram duas pessoas, Deus e o diabo Satanás. Mas o trabalho do diabo Satanás é precisamente destruir o trabalho de Deus. Mas Deus também não poderá permitir que o seu trabalho seja de facto espalhado e destruído pelo diabo. Por isso é que eu vim sem escolher, digamos assim, fazer, digamos assim, uma seleção ou separação. Eu vim precisamente para procurar todos, mas todos aqueles que foram assinalados com esse sinal, portanto, da estrela na sua testa, então que venham para que de facto possa receber o seu cargo e trabalhar na igreja até nos últimos dias. Portanto, a vontade das pessoas para vir e fazer a unificação da igreja, primeiro querem negociar e fazer um protocolo, digamos assim, de entendimento ou de negociações. Bom, eu quando iniciei a igreja, eu que escolhi todos, eu que lhes transmiti a mensagem e vieram, não houve qualquer acordo de fazer protocolos de entendimento nem negociações. Entretanto, todo aquele que ouvir a voz de Deus, todo aquele que for assinalado, então deve ouvir, para que possa ouvir a voz de Deus, deve vir para receber o seu lugar e trabalhar, portanto, o trabalho do Senhor. Porque não há nenhum trabalho onde todo mundo seja número 1. É possível isso? Toda a gente ser número 1. Não é possível? E como aquele mulher que nessa salida, que aqui em salo, minha sala. Portanto, este, em resumo, como disse, é o trabalho que eu realizei e estes, portanto, são os resultados positivos, os lucros do trabalho que eu realizei. E mesmo até agora, as pessoas continuam a vir confessando. Muita gente. Mas com essa nova legislação, vai ser necessário, portanto, reconhecer juridicamente
Portanto, outro feito também, não é? Ele estava de olhar ali na cara mona nzila isso é seu gogo diferente quando zai que sokona kuyenda kala dina di baile tete quando zai so gogo tu como wa di tete de ga dia ko di si di dia sono do sobelemu ina isso asa de dina di Naturalmente. Quer dizer que este trabalho já está em curso. Precisamente junto das autoridades aqui de direito, esse trabalho será informado no sentido de poder atualizar o título da igreja. Quer dizer que a nossa designação anterior é esta, mas a partir de agora passa a ser esta. Portanto, esse trabalho está sendo desenvolvido já. Foi igual. Portanto, terminou com essas perguntas? Kizego, muamu kizego não mora uma sisi nem não. Portanto, não se está a ver, digamos assim, todo o letreiro, as alterações, quer dizer, no título inicial não há qualquer alteração, apenas acrescentam-se alguns dizeres aqui no... E também o sino não existia, nem a Bíblia, agora passa a ser assim. E aí, ingunga ini igual ina jimilango, ingunga ngele muna tizao, Este sino é o sino que foi tocado, parece que tem ouvido um hino que é sempre entoado, onde há tocuxista ngunga ngele, que o sino que foi tocado é este aqui. Que o que Bíblia aqui de longa missionário, E aquela Bíblia é a Bíblia que os missionários nos ensinaram que fez com que nós fôssemos presos. E aí sede moeda igual o sede do Mongo, Satani aí. Portanto, esta sede que diz que é sede espiritual, Sade Mongo, portanto, o seu significado é o seguinte. É como ali, porque a botar a ideia de quando você vai começar a porque se ler essa passagem bíblica, Apocalipse 3, verso 4, então aí vai encontrar o significado. A botar uma David, E se ler também os Salmos de David, você então também poderá saber 48, verso 2, então também poderá saber. E também se ler em São Lucas 17, 37, também encontrará a devida explicação dessa série. E você que Então, fazendo leitura desses capítulos todos, poderá encontrar a devida explicação do que diz. A série. Portanto, mesmo os do 12, quer dizer, que até hoje alguns estão recusando, eles conhecem o significado disso. Ali é o paizinho mais velho, esse é o contemporâneo, não? E aí, muito a luta. Veja a idade dele, acho que ele é mais ou menos da sua idade. Sim. Portanto, é correto. Portanto, esses são os velhos que na altura, portanto, eram jovens que iniciaram comigo o trabalho. Portanto, mesmo agora eu vou lhe dar a oportunidade para ele também poder dizer uma ou duas palavras. Carnalmente ainda tem contemporâneos, pessoas que nasceram depois do século XVIII e que os conheceram muito bem. Década 18. Década 18. Sim. Digamos, o UAU, valendo o ano que tem no molho, aí eu não teve que a fundadora da Câmara ia comer bem. Portanto, ainda existem pessoas que nasceram na década 18, 19 e 20 e tal por aí. Ainda existem. E que até hoje, portanto, continuam a ouvir a voz de Deus. E sobre a sede espiritual universal, tem conhecimento qual é o estado físico neste momento? Sei que é no Negás, não? Não, é naquela zona. Qual é a situação real? O senhor tem planos para que no futuro se possa erguer um templo, não sei se os tucuístas chamam templo, para que, como sede universal, naturalmente, com um país em paz, vocês vão ter que buscar outros representantes de outros países, da América, da Europa, da Ásia, enfim, para dignificar a própria igreja em si. Que aqui zole que ame ivuvu que ame kana wawa mene yada atumene uzayo kubo ya iti baba ivuva ma que o que sede espiritual tu que faz tu. Portanto, esta sede está localizada em Taia Maquela do Zombo, portanto, Taia Maquela do Zombo está localizado no município de Maquela do Zombo, na província do Uísque. Em relação à sua pergunta de construir um templo, este é de facto o meu desejo.
Tanto eles, portanto, que foram nomeados, já foram instruídos. Quando houver paz neste país, entretanto, aquela sede deve ser construída, um templo, e não só o templo, será construído naquela localidade. O que cada cuidado tu como não se portanto, quando vierem visitantes de diversos países, portanto, quando forem recebidos aqui, e serão, portanto, levados até lá nas bandas do norte, portanto, porque aí onde há o cadáver é aí onde se juntam as águias. Portanto, aquela terra, aquele local deve ser construído. Portanto, eu quero dar tempo ao Sr. Mwanga Pedro para dizer pelo menos uma palavra. Bom. Muito obrigado ao nosso dirigente por ter dado este tempo. Eu sou o reverendo Mwanga Pedro. Tenho com idade de 14 anos. Atrás do nosso dirigente, Shimão Gonçalves Toco. Fomos presos na cadeia dia 22 de outubro de 1949. De Kinshasa, Leopoldville, ex-Congo belga. Pronto. Fomos cambiando da cadeia colonial belga para a cadeia colonial portuguesa. E então fomos espalhados em toda Angola, naquela altura, quando não havia aqui autoridade angolana, nem quer aqui, quer no norte da África. E então sofremos, fomos submetidos em provas do serviço forçoso maligno. E então, assim, Sul e o dirigente em Portugal foi desterrado de Portugal. Durante 12 anos e meio, então o dirigente regressa em Angola. No tempo de Pili, sofremos por essa igreja. Milhares de pessoas dessa igreja ficaram no caminho e morreram. E então o dirigente iniciou a sua missão de paz, foi para o norte, tratou com os virados, até os políticos, conciliando a unidade africana como se fosse hoje. Sr. Vereno, quando me disse, a fim de você seguir, se a vossa missão era só, portanto, proferir o Evangelho através da Bíblia, por que as autoridades coloniais tinham de nos perseguir, tinham de nos prender? Eles não acreditavam que o preto fosse assumir essa realidade da igreja, porque nós pedíamos a liberdade religiosa naquela altura. Então, com essa liberdade religiosa, as igrejas coloniais ou importadas não estavam satisfeitas, principalmente o católico. Era esse imbróglio que nós tínhamos. Era luta terrível. E culminou para vencer que a primeira coisa, o governo enviou a liberdade, não conseguimos nós, o governo português enviou a liberdade religiosa, cedeu-nos a liberdade religiosa. E depois é que as outras igrejas ficaram em liberdade. Mas primeiro é essa que lutou sobre a liberdade religiosa. E, ao mesmo tempo, com a voz da liberdade do povo angolano, ou a independência da África. Como viu, o dirigente foca na reunião de Kinshasa, aquela reunião se chama Reunião da Luz, de 1946, onde participou várias entidades religiosas e 80 sábios da América e da África, que assistiu em Kinshasa. É ali onde partiu toda a situação que estamos aqui a tratar. A igreja ainda não tinha sido relembrada. A igreja, depois de escolher, os missionários reuniram, apresentaram o nosso dirigente e outros como primeiros alunos que eles ensinaram,
que já estava na altura do dicionário. Já o nosso dirigente podia ser missionário naquela altura, então foi apresentado em Leopoldville, Kinshasa, como primeiro missionário africano, e outros, Velo Chipenda e Josué Chipenda e Velo Gaspar de Almeida, esses daqui, até no norte da África, são os primeiros missionários nomeados. Sr. Presidente, desculpe, o Sr. Gaspar de Almeida, eu conheço como metodista. Sim, sim. Bom, naquela altura, porque essa igreja, o nosso dirigente também era protestante, batista, da Sociedade Batista. E então essa Sociedade Batista tinha sede aqui, como chamava? Desculpa. Não é missão, desculpa não. Aliança Evangélica. Então, essa Aliança Evangélica congregava todas as missões aqui em Luanda, porque onde não tinha sede, então todos se abrigavam ali. E então, na altura, o nosso gente é nomeado norte da África. E aqui no centro é o velho Gaspar de Almeida. E no sul é o Josué Chipenda. Então são esses primeiros alunos que o missionário tinha na mão apresentar ao mundo como missionários da África. Porque estava prestes à independência da África. Essa então sumaria missão da igreja, naquela altura. Portanto, era o princípio da independência. Portanto, onde o nosso gente foi escolhido para pedir o Espírito Santo para poder dirigir a igreja. Sem o Espírito Santo não vai dirigir nada, não vai conseguir. Então, esse Espírito que está a falar hoje, nosso dirigente. A partir daí, depois de 3 anos, tivemos a resposta da igreja, tivemos a resposta do dirigente que o Espírito foi pedido naquela reunião da luz, já desceu. É esse, então, continua a trabalhar. E quando os belgas viram isso, os portugueses, atraíram essa ata da reunião, porque continha matérias da independência. Então, pronto. Daí, houve maca na igreja batista onde tivemos. Então, expulsaram o nosso dirigente na igreja evangélica de Kinshasa, ex-Leopoldville. Então, pronto. Fomos presos pela autoridade belga, por isso. O dirigente era congregado, milhares e milhares de gente na igreja. Em todas as igrejas saíam, quer católico, protestante, todos saíam e vinham correr, sem alguém chamar. Portanto, é esse sino que ele pôs aqui, exatamente significa isso. Toda a gente ouviu esse sino, apenas no hino, no mungangueiro. Então, toda a gente corria, ia entregar, ia confessando, como estão a confessar agora, entregar a feitiçaria e outras coisas, os pecados. Então, confessando, foram assinalados. Pronto, é assim que o belga disse: não, temos que expulsar esses homens. Assim, fomos presos 2 meses e 30 dias, não é? Então, depois, expulso do Congo Kinshasa, viemos daqui, quer dizer, cambiado de Kinshasa para Angola. E Angola, portanto, o colono pega-nos, envia em todos os lados. Bom, mediante isso, a igreja, onde foram os tocoístas, implantaram a igreja. Em cada sítio onde foram os tocoístas, implantaram a igreja. E é assim que a igreja se expandiu em Angola. Pronto, agora, depois de ter regressado na Europa, então, fez muitas viagens para ajudar as autoridades a manter a paz, para depois conseguir governar Angola. Mas uns, infelizmente, não quiseram, opuseram. Então, pronto. O dirigente falou várias vezes. Então, eu acompanhá-lo como secretário dele. Fomos muitos sítios, mas as autoridades angolanas não quiseram acreditar. Porque eles estavam a pensar que ele estava a pedir ser homem da independência, ser o primeiro homem do partido, mas não é. Confundiram com a igreja e o partido. Mas os portugueses tinham a intenção que essa não é a igreja, porque o preto não pode. É uma pena realmente. Não é mais, não é minha. O preto não pode assumir essa tarefa tão grande das igrejas. E então é assim que tem chegado a independência, houve turbulentos no país. O governo tentou ajudar, mas não quiseram vir. E então pronto, ele parou.
Senhor Reverendo, talvez até seja essa uma das causas que levaram à morte, essa preocupação dele para uma Angola mais unida, uma Angola em paz. Exatamente. Mas a minha preocupação também são essas dissidências, talvez que ocorreram depois do desaparecimento físico dele. O senhor, como um dos mais velhos, conviveu com ele, brigou com ele, acho que a preocupação dele era a sua. Como é que vê essa divisão que paira na vossa igreja? Bom, exatamente, tem razão dessa pergunta, porque a divisão a partir daí, essa igreja sofreu muitas influências. Além do colono português, que tinha dúvida com essa igreja, depois os pretos também. Quer dizer, nós africanos também, as autoridades tiveram dúvida. Então, como ele queria trabalhar bem, ao bem dos africanos, não quiseram atender e ele pronto aborreceu-se e deixou. Mas, dada a altura, ele disse, avisou-nos que eu vou morrer. Ele nos avisou e cumpriu, ficou com uma doença, apanhou uma doença, ficou privado numa casa e então pronto, foi embora. E é assim que foi a morte, mas a preocupação dele, de facto, queria ver e assistir uma Angola unida e feliz. É uma grande nação que ela queria, como pensava, mas não foi possível, então aborreceram-lhe. Ele disse que a partir de hoje não falo mais nisso. Mas vocês vão saber que, mais tarde vão saber que estava aqui falando um profeta. Portanto, não falo mais nas coisas de independência. Parou e depois foi embora. Morreu. E fomos sepultá-lo na Antaia Maquera dos Homens, naquele sítio que nós estamos a contar, criado ou construir um catedral, catedral histórico para botar ali na terra onde foi sepultado. Temos esse projeto e vários projetos. Mas há algumas vozes que dizem que ela anda num quarto fechado, que... Pronto, vou responder. Quer dizer que durante essa ausência dele surgiu várias pessoas que queriam viver à custa dos outros. Ou seja, fome, o que não é? Então, surgiu um bando de profetas falsos nessa igreja. Então, uns falando no dinheiro, uns queriam comer a mais ou mandar uns aos outros. Se tiveram 10 ou 20 pessoas, eles já a autoridade da igreja, e assim esse espírito entrou no nosso meio. E então começou as decisões no meio da igreja. E então, lendo assim, sendo essa igreja espiritual, então o chefe espiritual para onde foi, Deus concedeu-lhe tempo para poder regressar, voltar e dar-nos tempo para essa reconciliação. Nós, às 16 já não conseguimos. Ele, em uma semana, conseguiu congregar todos os seu Cristo.